Quem aí nasceu na igreja vai se lembrar de como que era a juventude, a adolescência na época dos anos 90. Então eu queria falar para vocês sobre o terceiro livro da terceira semana de leitura de 2025 do Emílio Garófago. Então, Severão, vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Você sabe, aqui nesse canal eu falo sobre leitura, desenvolvimento pessoal, as coisas que eu aprendo enquanto eu leio. Eu sempre trago aqui pra vocês agora essa série, né, que eu tô lendo um livro por semana. Eu vou trazer pra vocês toda semana como tem sido. E também, nesse caso aqui, a resenha deste livro aqui, que foi um dos livrinhos pequenininhos que eu li numa dessas semanas, no caso a terceira semana de 2025. Esse livro aqui faz parte de uma coleção, né, de livros, que é um ano de livros, um ano de histórias com o Emílio Garófago. Ó, essa coleção aqui, box bem resistente, lindo, tudo cheio de símbolos. São livrinhos, ó, bem até pequenos, né, mas tem alguns que são maiores que os outros. E ele, na verdade, vem 14 livros, só não vem 12. Eu achava que vinha 12 e falava 12, mas vem 14, ó. Esse aqui provavelmente vai ser o dessa semana agora. Eu tô muito curiosa pra ler os livros do Emílio. E como são 14, esse mês eu acho que eu vou ler mais um de ficção, né? Esse aqui é um pouquinho maior. É o dobro de páginas do que o outro. E, assim, o que eu achei muito legal no primeiro... Vocês podem ver que é a brochura, né? Não é capa dura. Mas ele é uma capa bem resistente. Ela é meio aveludada, sabe? Aquela meio emborrachada. E essa daqui, as bordas são redondinhas, ele tem uma textura, ele é muito bom esse material. Na verdade, isso aqui são duas empresas que estão publicando, né? É a Pilgrim e a Thomas Nelson que estão lançando esse box aqui. E assim, ó, às vezes eu não encontro o box. Eu vou deixar aqui embaixo o link do box e o link desse livro aqui individual, tá? Às vezes você encontra ele individualmente, dá pra ir comprando um por um, assim. Eu acho que financeiramente não é lucrativo, o melhor era comprar o box todo. Eu comprei esse box por R$80, tá? Esse box todinho aqui por R$80. Uma promoção que teve na Black Friday da Pilgrim, e aí eu encontrei essa promoção na Amazon, e eu mandei lá no grupo, lá do meu grupo que tem aqui o link também, um grupo que eu boto as promoções, tudo que eu encontro as promoções eu vou colocando lá. Às vezes eu posto também no meu Instagram, mas geralmente ali é onde eu posto todo dia alguma promoção. Eu paguei R$80, mas ele custa 200 e alguma coisa, esse kit todo. Mas hoje esse livro, por exemplo, na Amazon tava em promoção por R$11. Só esse daí, no caso. Então, assim, ó, a primeira coisa que eu já vi, né, tá? Ele chega aqui e no início ele já explica como que... o porquê, né, o porquê deveríamos ser aquela coisa toda. E qual a ordem de leitura dos livros, né? Ele diz que é aquela coisa, né? Não tem uma ordem. O livro tu consegue ler ele mesmo fora dessa ordem que ele coloca aqui. Mas a gente vai perceber as nuances, assim, dentro das histórias, de que elas se conectam de alguma forma. Tu pode ver alguns personagens e tal. Acho que fica muito mais divertido ler nessa ordem que ele sugere, né? É que nem as Crônicas de Nárnia, né? São 7 crônicas. A gente conhece as Crônicas de Nárnia, geralmente, pelo livro A Feiticeira, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas esse aí foi o primeiro que o Lewis escreveu. Depois ele escreveu o começo, né, da história e aí por diante. Então, na verdade, na ordem, esse não seria o primeiro livro na ordem cronológica. É a ordem que ele escreveu, né, cronologia por escrita, sim. Mas na história que o Lewis montou, esse livro não seria o primeiro, né? Até é muito legal de ver quando a gente lê O Sobrinho do Mago, que a gente entende o porquê do guarda-roupa, o porquê daquele famoso aqui, até que eu tenho aqui, né, aquele luminário ali famosa, que tem logo na entrada de Nárnia, quando se encontra o Tóminos, né. Então é bem interessante ler na ordem que o próprio autor sugere, na ordem de acontecimentos, cronologia por acontecimentos, não por escrita. Então ele vai chegar aqui e já vai começar a falar sobre isso. E na verdade essa história vai falar de um jovem, né, um adolescente, que vai começar a viver naquele verão. É muito legal duas coisas aqui, eu não sei se todo mundo percebeu isso, se isso aí seria a interpretação correta, né? Mas assim, ó, ele fala logo aqui atrás, né, na contracapa, quando ele vai explicar o livro, ele vai falar assim: não esqueça o filtro solar. E aí lá dentro também, ele vai explicar a história toda aqui e vai dizer, mas só não esqueça o filtro solar. Por quê? Quando a gente lê esse livro, ele vai trazer muitas coisas parecidas com a ideia central ali de Eclesiastes, né? Aquela ideia de pensar na vida, no futuro, dos paradoxos da vida, de como as coisas acontecem, né? É muito paradoxal esse livro, assim, sabe? Tipo, nossa, gente, é um livrinho. Mas, meu Deus do céu. Enfim, vou contando aqui pra vocês, mas eu não quero dar spoiler do que acontece.
Eu queria um dia gravar só o livro com spoiler, né? Quem sabe se vocês quiserem eu posso voltar e fazer isso. Mas hoje eu não vou dar tanto spoiler, tá? Então, pra mim, ele tá falando daquele livro dele, Isso é Filtro Solar, que é um livro que se baseia nas passagens de Eclesiastes. Eu não li esse livro ainda, eu queria muito esse livro, tava na minha lista, agora a minha lista ficou gigantesca, né? Porque eu não tenho mais quase livro depois da enchente. Mas era um dos livros que eu queria muito ler dele, que é baseado em toda a interpretação de Eclesiastes. Na minha igreja fizeram uma série em Eclesiastes e usaram muito esse livro. Então eu já tenho uma ideia dele, já dei uma olhada, né? Dei uma lida em alguma parte ou outra, mas eu ainda não li todo ele. Mas quando eu vi ele falando várias vezes isso, pra mim, ele tava se referindo a Eclesiastes e aquele livro, né? Tipo, ó, isso daqui tem a ver com isso. Fora isso que eu identifiquei aqui, que pode ser que não seja, né? Seja uma coisa, são as vozes da minha cabeça. É que assim, ele fala, então, Severão, né? O nome do livro. Mas, pra mim, isso tem duplo sentido. Ai, o Emílio, não sei, pode ser a loucura da minha cabeça. O Emílio tá aí, né? Não é que os autores que a gente lê que não estão mais vivos, ele tá vivo. Quem sabe um dia ele possa olhar esse vídeo e dizer assim, não, Fernanda, você é maluca, ou bah, pode ser que seja isso. Mas, isso é muito difícil de acontecer, né? Mas se acontecer. Bom, eu escrevi isso no Instagram e ele compartilhou, ele não me corrigiu. Então pode ser que eu esteja certa. Porque assim, então Severão, todos os filhos de Severão, né? No final do livro tu vai entender que ele é como se fosse assim, ó, não ser verão de ser verão, mas de ser verão no sentido de um dia eles vão se ver. Eu acho, tá? Na minha cabeça. Então pode ser que seja isso mesmo, tá? Mas pode ser que também não, que você veja na minha neve, que nem em português isso funcionaria, mas enfim, me pareceu isso. Ainda mais no final do livro, assim, nossa, gente, assim, ó. Eu tenho muita saudade da minha época, da minha juventude, da minha adolescência, tá? Não foi uma adolescência calma, assim, tranquila, no sentido de. Ai, porque assim, meus pais eram separados, a gente viveu uma fase muito difícil nessa parte aí da adolescência, principalmente por conta de se mudar, sair da nossa cidade que a gente gostava, onde estavam os nossos parentes, e ir pra uma cidade nova, assim, que a gente não curtia muito, eu pessoalmente não curtia, minha irmã já se adaptou, tá? Eu não curtia, não fiquei, não, sabe, não tava preparado para aquilo ali. Eu tive um momento de muito conturbado, porque daí eu queria viver um tempo ali, eu gostava dali, mas aí eu também ia visitar meu pai, então eu passava um final de semana com meu pai, depois eu comecei a passar final de semana na minha cidade onde tem a minha família, né? Então, que é onde eu moro hoje. Então, eu fiquei muito dividida, sabe? Eu fiquei muito. Não sei, não foi um momento de segurança para aquela fase da vida para mim. Então eu não me senti assim à vontade na minha adolescência, vamos dizer. Mas eu tive adolescência, eu tive contato com a juventude, eu tive experiências na igreja, assim, de uma adolescência muito forte, muito formada, com, né, presença, com participação. Eu lembro que eu conheci uma cidade que todo mundo fala, né, Gramado, numa viagem com a juventude. O meu cunhado era líder dos jovens, então, tipo, a gente tava sempre envolvido, vigília, fui batizado por santo, então, assim. Eu tive uma adolescência muito ativa, a gente tinha círculo de oração dos jovens, a gente brincava na rua, sabe? A gente não tinha telefone, a gente não tinha como ficar se falando toda hora, a gente tinha telefone, que é uma coisa que a gente vai ver aqui, tá? Mas a gente tinha. Era muito poucas pessoas que tinham, não era fácil de ficar falando, era caro. Então a gente não ficava o tempo todo se falando, sabe? A gente tinha que resolver as coisas meio que na hora ali, sabe? Full time, assim, sabe? Vamos resolver aqui agora, vamos conversar aqui, senão a gente perdia aquela oportunidade, e a gente tinha umas coisas lá na minha igreja, por exemplo, que não, aquilo ela fala, eu nunca fui pra retiro, assim, de ficar, né, nosso, tipo assim, retiro de um dia, né, de passar o dia no lugar, sim, mas aqueles retiros que a juventude fazia de passar o final de semana, minha mãe nunca deixou, também, às vezes era muito caro, né, eu acho que, eu não lembro nem a vontade de desejar, porque a mãe nem dizia assim, vamos pensar, e a parte da juventude que eu participava, não participava tanto desses eventos, né, não sei se é porque era caro, enfim, a gente era uma congregação e tinha a sede que era onde acontecia esses eventos maiores, né? Então eu não sei. No caso aqui, ele vai falar de um retiro, esses retiros de finais de semana bem legais, assim, que a gente vê muito em filme americano, mas a gente vê muito aqui no Brasil também, né? Só que eu não participei, mas nós tínhamos na nossa juventude, a gente era muito ligado, assim, tipo, a gente passava a semana toda na igreja. Então, tipo assim, terça era culto, aí tinha ensaio, daí tinha o ensaio da parte da família, aí tinha uma festa, tinha algum aniversário, sabe? Não tinha aquela coisa de, a gente vai trabalhar amanhã. Não, a gente marcava ali o ensaio, tipo, na quarta, e já fazia uma surpresa pra pessoa, já ficava ali até umas 10 e meia da noite, todo mundo.
jantava e depois ia pra casa só dormir pra no outro dia trabalhar, sabe? A gente levava a vida um pouco mais leve. Hoje as pessoas dão muita desculpa, dizem, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dormir cedo, eu tenho, né, que fazer minhas horas de sono. Mas a gente passa muito tempo no telefone, então naquela época eu não tinha isso. Eu lembro assim, ó, numa quarta-feira a gente tava no meio da rua fazendo brincadeira porque tinha tido um ensaio e era aniversário de alguém e aí já fizeram uma surpresa pra essa pessoa, sabe? Então, tipo, era quarta-feira, a gente não ficava lá até a meia-noite. Mas ninguém tava no telefone, então aquelas poucas horas eram muito bem aproveitadas. A gente comia e brincava. Então não tinha, não demorava tanto. Tu não via ninguém parar num canto isolado mexendo no telefone. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade de relacionamento, tenho muita dificuldade de conviver. E eu conseguia conviver, sabe? Porque era muito legal. Eu também eu tenho a minha irmã, né? Então acabava que a gente meio que ficava junto, todo mundo que conversava com ela conversava comigo. Mas era muito bom. Eu lembro também que a gente tinha um café com Deus. E era muito legal porque a gente tinha um encontro com Deus, que a gente simulava o culto e simulava como que era ler a palavra do auditório, dirigir o culto, essas coisas. E a gente tinha um café que a gente fazia na casa daqueles jovens que estavam meio parados, que estavam indo devagar, ou que eram, enfim, por vários motivos. Tinha uma jovem que tinha um problema de saúde, que não conseguia ir em todos os cultos, ela respirava com dificuldade, ela usava um aparelho. Eu lembro que a gente ia muito na casa dela tomar café. Então, o jovem tá saindo, não foi mais o culto, a gente marcava e ia na casa deles tomar um café, a gente comprava as coisas ali. Eu acho que meu cunhado comprava muitas coisas, né? Ele era o mais velho de todos, trabalhava. Então acabava que ele. Eu não lembro assim de me preocupar em comprar as coisas. Eu lembro que a gente chegava lá e fazia um café, tá? E eu lembro que a gente levava muita coisa, mas eu não me lembro assim de como que era essa história de comprar, sabe? Eu não me lembro. Mas eu lembro que a gente levava as coisas, né? A pessoa só oferecia de repente o café, um suco, aquela coisa. E a gente fazia um cafezão lá, cantava vários hinos, ficava lá cantando, tocando, li uma palavra, uma coisa bem fluida, nada assim muito engessado. E era mais um momento pra gente se ver. Depois a gente saía levando cada jovem nas suas casas, assim, e daí por último, né, meu cunhado era o líder, então por último era a gente que ficava. E era muito bom, porque a gente tinha muito tempo junto, com pessoas que pensavam as mesmas coisas que a gente, né, vamos dizer assim, que tinham os mesmos objetivos, ou que deveriam ter. Então, era muito gostoso. E aqui, nesse livro, o pessoal diz, não tô nem a fazer vlog. A gente não tem nem como fazer vlog. Porque, tipo, eu comecei lendo para Canoas. Tipo, eu tava indo ver minha mãe, o quê? De viagem. 25 minutos, 30. E aí, terminei de ler ele, tipo, de noite. Acho que era de madrugada. Quem tá acompanhando no Instagram viu. E eu tava lendo ele. Porque, tipo assim, eu falei assim, eu tô pequenininho e a história é tão boa, eu quero saber o que vai acontecer. Porque, tipo assim, não acontece, assim, plot twister toda hora ali, sabe? Não acontece aquele monte de coisa, assim. Vai acontecendo as coisas, vai contando assim aquela coisa dos anos 90, né? Ele queria ir pra cidade grande, queria ir em show, queria ir ver jogo de futebol, o pai era cristão, a mãe era simpatizante. Ele falava como que era a relação dele com a igreja, com Deus. Aquela coisa de ir, porque o pai gostava, né? Mas também não ia sempre. Ele queria experimentar as coisas, queria começar a andar sozinho, né? Então ele tem aqui 14 anos aqui. Naquela época era mais comum, né? As pessoas começarem a andar sozinhas. Não tinha telefone toda hora pra dar aquela dica. Ele, pai, tô aqui, tô ali. Então ele começa a experimentar, sair, né? Ele começa a ter oportunidades de ter a sua fé testada. É um romance de formação, né? O Emílio diz. Que é aquele romance que vai falar sobre a formação de fato de uma pessoa ou de uma ideia, de conceitos, né? Formação de vida de um ser humano, né? Mas geralmente, assim, né, vai caracterizar bastante essa questão da adolescência para a juventude, do adulto, sabe? É um romance onde vai ter alguma evolução pessoal da pessoa. Geralmente, nessa questão aí da adolescência para a juventude, que a gente começa a amadurecer, sabe? E também podia ser de adulto para mais velho, então, mas a casa aqui é de adolescência para juventude, para vida adulta. Relata bem essa época, acho que para quem tá acostumado hoje a poder mandar mensagem pro pai e pra mãe toda hora, saber onde os filhos estão ou de os pais saberem onde eles estão, é bem legal para vocês perceberem de como é diferente isso, como as coisas aconteciam antes, né? E aí vai mostrando as escolhas que ele teve que fazer, aquelas memórias de infância, assim, marcadas com os avós, com os pais, aquele primeiro dia que você é sozinho teve que fazer escolhas difíceis na tua vida, sabe? É bem legal essa parte. E também ele vai trazer depois aqui todo aquele momento assim, histórico da vida dele, onde foi um momento decisivo, onde ele teve um encontro com Deus. E aquele momento foi marcado por uma tragédia também. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tava assim, cheio, sabe, de Deus e do Espírito, logo ele teve, assim, um balde de água fria, sabe, por uma situação que acontece. E que, assim, eu não sei, meu Deus,
é tão, a gente fica tão alegre pelo que aconteceu e depois tão triste por ter sido tudo no mesmo momento, sabe? E aí que vem aquela frase, então se verão. Ah, daí assim, ó, marca muito a história essa frase. Por isso que pra mim parece que não é ser verão de ser verão. Me parece que é ser verão de se ver e em algum momento eles irão se ver, sabe? E ele vai mostrar aqui como que essa história marca, e eu espero que continue aqui nos outros livros a história do pastor, desse livro aqui, que vai aparecer nesse livro, né? Essa relação de como era o pastorado, de como era a questão de todo o ministério ali, né? De como as pessoas agiam e de como a gente tinha ali um respaldo emocional, espiritual, sabe? E de como a gente era conectado, porque era muito mais presencial, sabe? Nossa, gente, é lindo de ver como as coisas funcionavam naquela época. Eu sei que em muitos lugares ainda funciona muito assim. E de como, às vezes, eu acho que a tecnologia tirou um pouco isso da gente, né? A internet, até a questão da exposição e da visibilidade. Mas o final é de chorar, é surpreendente. E eu realmente espero que tenha coisas sobre esse pastor nos outros livros. Eu acho que vai ter, porque ele marca bem o nome do pastor aqui. Então, comprem a R$11, deem uma lida, tá? O link vai ficar aqui embaixo na descrição, bem no final aqui da descrição do vídeo fica os links, tá? Vocês comprando esses links, vocês me ajudam a continuar o trabalho aqui no canal, a começar de novo a adquirir os livros. Então, fiquem de olho nos próximos vídeos, se inscrevam aqui no canal para que vocês consigam receber as notificações, coloquem o sininho ali também de notificações, se possível, comente qualquer coisa aqui no vídeo, porque daí quando o vídeo sair, como esse canal é novo, né, mas relativamente novo, os vídeos às vezes não aparecem pra vocês, então comentem alguma coisa pro YouTube saber que vocês querem receber esses vídeos, que esse conteúdo é relevante pra vocês. E fiquem de olho nos próximos vídeos. O próximo vídeo que vai sair aqui vai ser sobre como que foi essa terceira semana de leitura, né, desse livro aqui, e de como que eu tenho feito pra encaixar as leituras e conseguir ler tudo no final. Tem leituras que são mais pesadas e exigem realmente mais tempo da gente, tá? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.